Primeira carta do apóstolo João, capítulo 3, versículos 7 a 10. Diz assim a palavra de Deus: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama a seu irmão. Título do sermão: Vivendo de acordo com a natureza. Vou repetir. Vivendo, o sentido de viver aqui é andar, um estilo de vida, um modo de viver, uma maneira de ser. Vivendo de acordo com a natureza. Com a natureza. Nós iremos entender bem isso. Há uma história que é bem conhecida, acredito que de todos aqui presentes. Provavelmente vocês já ouviram essa história, eu vou contar para vocês, para que a gente possa entender bem, de modo introdutório, o que esse texto que nós lemos ensina. É a história da rã e do escorpião. Diz assim a história: um escorpião pediu para uma rã ajudá-lo a atravessar o rio, porque ele não sabia nadar. A rã negou-se. Disse não. Tinha muito medo do famoso veneno do ferrão do escorpião. No entanto, ele argumentou com ela. O escorpião argumentando com a rã: não tenha medo, dona rã. Se eu atacar você, ambos morreremos afogados. E eu não quero morrer. E dessa forma, convenceu a rã em atravessá-lo em suas costas, aquele rio. O escorpião subiu nas costas da rã e enquanto ela nadava, ficou observando o movimento dos músculos das costas da rã. Enquanto a rã nadava, enquanto ele estava em cima nas costas da rã. E a rã nadando e atravessando aquele rio. Mais ou menos na metade da travessia, o escorpião feriu a rã com o seu ferrão. Pregou o ferrão nas costas da rã. Já sentindo as dores do veneno e quase sucumbindo, a rã disse ao escorpião: por que você fez isso, seu louco? Agora nós dois vamos morrer. Ao que o escorpião respondeu à rã: desculpe-me, não pude evitar. Essa é minha natureza. Essa é minha natureza. Ou seja, moral da história: cada um vai viver, vai andar, vai agir de acordo com a sua natureza. De acordo com a sua natureza. Foi exatamente o que o escorpião fez. Por mais que por um momento ele conseguiu disfarçar a sua natureza, mas na primeira oportunidade ele revelou-se quem de fato ele é. Um escorpião. Agiu, viveu, andou de acordo com a sua natureza. Como ele bem diz no final da história, né? Desculpe, eu não pude evitar. É a minha natureza, faz parte de mim, é quem eu sou. Bem, essa história, irmãos, ela reflete muito bem o que o ensino do nosso texto
transmite? O que é que o apóstolo João está transmitindo nesse capítulo 3, versículo 7 a 10? Ele vai tratar exatamente da natureza que reflete em suas ações. E aqui ele vai fazer um contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo, mostrando que cada um age de acordo com a sua natureza. Cada um age de acordo com a sua natureza. Cada um vive e anda, tem um estilo de vida, um modo de viver de acordo com a sua própria natureza. Ele não pode ser diferente daquilo que ele é de fato, ainda que por um momento possa esconder ou disfarçar isso. Mas no final, ele sempre vai agir de acordo com a sua natureza. Bem, irmãos, é isso que o apóstolo João vai ensinar no nosso texto. Ele começa no versículo 7 dizendo o seguinte: Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. Irmão, João está alertando os irmãos, os quais ele chama de filhinhos no começo do versículo, né? Para que eles não caíssem na conversa ou fossem influenciados por pessoas que professavam conhecer a Deus, enquanto viviam em total desprezo e desobediência aos mandamentos do Senhor. João está alertando nesse primeiro parte aí da parte A do versículo 7. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém. É como ele disse assim: meus irmãos, não se deixem enganar por ninguém não, que diz que conhece a Deus, que diz que está em comunhão com Deus, mas vive uma vida imoral. Despreza os mandamentos do Senhor. Não obedece, não observa, não se submete à palavra de Deus. Mas ainda assim, professa conhecer a Deus, diz que está em comunhão com Deus, mas vive completamente desregrado. Imoralmente. Pecaminosamente. Seu estilo de vida é imoral. Evidentemente, João tem em mente aqui quem? Os falsos profetas, né? Por conta, novamente, por conta daquela filosofia grega dualista, de matéria ser má, espírito ser bom, eles diziam que nada que ele fazia no corpo, na carne e no físico interferia na comunhão que ele tinha com Deus. E com isso eles viviam vidas imorais. João vai dizer: irmãos, não deixe se enganar não por ninguém não, que diz isso não. Não se deixe enganar. Preste atenção que esses que dizem que conhece a Deus, que está em comunhão com Deus, que anda na luz, mas vive vidas imorais, não se engane não, viu? Não se engane não, porque eu vou mostrar a vocês que as suas ações comunicam qual é a sua natureza. De qual natureza eles são. Eu vou mostrar a vocês que existe dois grupos, duas classes. O mundo é dividido em duas classes. Os filhos de Deus, que agem de acordo com a nova natureza em Cristo, porque eles são nascidos de Deus, porque a semente de Deus permanece nele. E os filhos do diabo, que agem de acordo com a sua natureza caída, pecaminosa e rebelde. Assim como o diabo é desde o princípio. Eu vou mostrar a vocês isso. Então não se engane. Então o apóstolo João está aqui no começo do versículo 7, na parte A, alertando para que nós estejamos atentos a respeito de pessoas que sou crente, sou cristão, conheço a Deus e estou em comunhão com Ele, mas a vida bagunçada, uma vida imoral, uma vida, um modo de viver, um estilo de vida completamente pecaminoso, com muitas suspeitas. Então ele alerta, versículo 7, a primeira parte. E agora ele começa a descrever, mostrando, argumentando, para que no final do versículo 10 ele deixe claro quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo, mostrando que cada um age de acordo com sua própria natureza. Então, versículo 7, a parte B, diz assim: aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Não deixe enganar, irmãos. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como é justo aquele com quem ele está em comunhão. Quem? Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Aquele que está em comunhão com Deus, aquele que conhece a Deus, aquele que crê que Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, aquele que conhece a Ele, está em comunhão com Ele e anda na luz, este pratica a justiça, porque Cristo, Ele é justo.
Irmãos, a prática, pratica a justiça aí no texto, né? O apóstolo tem em mente a guarda dos mandamentos do Senhor, capítulo 2, versículo 3. O apóstolo tem em mente guardar a sua palavra, capítulo 2, versículo 5. O apóstolo tem em mente andar como Cristo andou, capítulo 2, versículo 6. E purificar a si mesmo, capítulo 3, versículo 3. É isso que ele tem em mente por praticar a justiça. Aquele que pratica a justiça, isto é, aquele que guarda os mandamentos do Senhor, aquele que guarda a palavra de Deus, aquele que anda como Cristo andou e aquele que purifica a si mesmo, assim como ele é puro. É isso que ele tem por praticar a justiça. Todas essas expressões são termos intercambiáveis que demonstram uma característica peculiar da vida daquele que estão verdadeiramente em comunhão com Deus, daqueles que verdadeiramente conhecem a Deus. Estes são justos, são piedosos, são santos e são puros, assim como é aquele que eles conhecem e estão em verdadeira comunhão com ele. Pois o texto diz o quê? Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Assim como Deus é justo, assim como Jesus é justo. Irmãos, agora, depois dele pontuar uma característica fundamental dos verdadeiros filhos de Deus, de alguém que de fato conhece a Deus e está em comunhão com Ele, o apóstolo agora passa a mostrar uma característica daqueles que não conhecem a Deus, os quais ele chama de filhos do diabo, no versículo 10. Agora, observe uma coisa. Veja o contraste que João está fazendo. Ele está fazendo um contraste. No versículo 7, ele diz... No versículo 7, ele caracteriza os filhos de Deus como aqueles que praticam a justiça. Aqui no versículo 8 agora, o apóstolo caracteriza aqueles que procedem do diabo, os quais ele chama de filho do diabo no versículo 10, como aqueles que praticam o pecado. Então veja o contraste que ele está fazendo. Veja aí. Versículo 7 ele diz assim: aquele que pratica a justiça é justo porque ele é justo. Agora versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Então ele está fazendo um contraste, mostrando exatamente características fundamentais que diferem ou que identificam os filhos de Deus e o filho do diabo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Aquele que pratica o pecado, isto é, aquele que tem um modo de viver, aquele que tem um estilo de vida em que continuamente despreza os mandamentos do Senhor. É isso que ele tem quando ele está expressando aquele que pratica o pecado. Se aquele que pratica a justiça, João tem em mente guardar os mandamentos do Senhor, andar nos mandamentos do Senhor, andar como Cristo andou, purificar a si mesmo assim como Cristo é puro. Aqui, por prática de pecado, ele tem exatamente o oposto. É um estilo de vida, é um modo de viver em que continuamente essa pessoa despreza os mandamentos do Senhor. É aquela pessoa que deliberadamente desobedece a palavra do Senhor. É aquele que vive na mentira deliberadamente. A mentira faz parte da sua vida comum, da sua vida habitual. É aquele que vive na fornicação. É aquele que vive no adultério. É aquele que vive na prática da homossexualidade ou qualquer sorte de pecado sexual. É aquele que vive enganando, aquele que vive a odiar o próximo, aquele que vive na idolatria e etc. Poderíamos listar aqui uma série de pecados morais nos quais essas pessoas que procedem do diabo vivem a praticar. Faz parte da vida deles. É um estilo de vida, é um modo de viver. Faz parte da vida habitual, cotidiana, do dia a dia dessa pessoa. Para ele, mentir é algo mais. Para ele, mentir é a coisa mais normal do mundo. Para essa pessoa, fornicar ou manter relações fora do casamento é a coisa mais normal do mundo. Ou ter um relacionamento duplo, casado e ter relacionamento fora, o adultério é a coisa mais normal do mundo. Aquele que vive enganando, mentindo, roubando, adulterando,
praticando o pecado da homossexualidade ou qualquer outro tipo de pecado, irmãos, a idolatria. São esses, é isso que significa praticar o pecado. Só que o texto aqui vai deixar muito claro, dentro do seu contexto, que esses professam conhecer a Deus. Esse é o contexto da carta, né? São pessoas que professam conhecer a Deus, que diz que conhece a Deus, que está em comunhão com Ele, mas vive na prática desses exemplos de pecado que eu dei aqui, como se fosse a coisa mais normal do mundo. A coisa mais normal do mundo. Ainda que eles professem conhecer a Deus, mas na verdade eles procedem do diabo. Isto é, origina-se, deriva, emana do diabo. A ideia aqui é que estes que vivem na prática do pecado são gerados, são nascidos do próprio diabo. Veja que coisa, essa é a ideia aqui do texto. Essa palavra aí, procede. O significado básico é nascido, gerado, emana. Aquele que proveia de certa natureza, de certo aspecto, certa fonte, né? É aquele mesmo princípio bíblico, né? Uma árvore má, ela não pode dar bons frutos. Uma fonte que jorra água salgada, ela não pode jorrar água doce. Então é basicamente esse princípio. Esses que vivem na prática do pecado, eles vivem na prática do pecado, a sua vida é pecaminosa, é imoral, é indecente. Por quê? Porque a fonte de onde eles provêm é igualmente rebelde, má, que é procedente do diabo. Agora, por que aqueles que vivem na prática do diabo são procedentes do diabo? Na prática do pecado são procedentes do diabo? São considerados filhos do diabo? O próprio texto responde, né? O restinho aí do versículo 8, a metade do versículo 8. Aquele que pratica o pecado procede do diabo. Agora, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Então ele vai mostrar aqui a fonte do porquê estes que vivem na prática do diabo, na prática do pecado, praticam o pecado deliberadamente. É porque eles procedem de uma fonte má e rebelde de modo igual. Porque o diabo vive pecando desde o princípio. Irmão, a expressão aí, vive pecando desde o princípio, comunica a ideia de um modo de vida, um estilo de vida, um caráter maculado pelo pecado e uma postura de contínua rebeldia contra Deus. É um estado de caráter que nunca foi mudado. O estado de caráter que nunca foi mudado, ainda que professe conhecer a Deus e estar em comunhão com Ele. Esse é o contexto, lembre isso. Sempre lembre isso, o contexto da carta. Para que possa entender bem o que João está ensinando, está falando. É um caráter maculado pelo pecado e uma postura de contínua rebeldia contra Deus. É um caráter, um estado de caráter que nunca foi mudado. Ele continua o mesmo desde o princípio, assim como é rebelde desde o princípio Satanás, o diabo, desde quando se rebelou. O argumento do apóstolo João é baseado na fonte. É mais ou menos assim: se alguém vive na prática do pecado e vive em deliberada rebelião contra o Criador, significa que este alguém é fruto de uma fonte igualmente pecaminosa e rebelde. O argumento é esse, é muito simples. Vou repetir. Se alguém vive na prática do pecado e vive em deliberada rebelião contra o Criador, contra Deus, significa que este alguém é fruto de uma fonte igualmente pecaminosa e rebelde. E esta fonte aqui no texto quem é? O diabo. Em outras palavras, o que o apóstolo João está dizendo é que, como o diabo
que permanece exatamente o mesmo desde sua rebelião contra Deus, assim também, aquele que vive na prática do pecado nunca saiu do seu estado de rebelião contra Deus. Portanto, tem o caráter e a semente daquele que, desde o princípio, nunca deixou de se rebelar contra o Senhor. Essa é a ideia do texto. Essa é a ideia do texto. Percebe? Que estes que vivem na prática do pecado é apenas um reflexo daquele que é rebelde desde o começo. E que este que vive na prática do pecado, ainda que confesse conhecer a Deus, na verdade, ele nunca mudou desde o começo do seu caráter. Ele sempre foi quem sempre foi desde o princípio. Assim como o diabo foi desde que se rebelou contra o Criador. Nunca mudou. Vou repetir isso aqui, viu? Como o diabo, que permanece exatamente o mesmo desde sua rebelião contra Deus, assim também, da mesma maneira, da mesma forma, aquele que vive na prática do diabo, na prática do pecado, nunca saiu do seu estado de rebelião contra Deus. E, portanto, tem um caráter e a semente daquele que, desde o princípio, nunca deixou de se rebelar contra o Senhor. Exatamente estes, da mesma forma, agem da mesma forma, da mesma maneira, esses que vivem na prática do pecado. Eles nunca deixaram de ser quem eles sempre foram desde o começo, ainda que professem conhecer a Deus e estar em comunhão com Ele. Assim como desde a primeira rebelião do diabo, e ele se mantém o mesmo até o dia de hoje, assim são esses que praticam o pecado. Eles se mantêm o mesmo até o dia de hoje. Não mudaram, ainda que professem conhecer a Deus. E isto, irmãos, é absolutamente incompatível com a vida daqueles que afirmam conhecerem a Deus e de estar em comunhão com Ele. É completamente incompatível. Incompatível. Pois o texto diz que Jesus veio exatamente para nos libertar do poder do pecado. Veja aí o restinho do versículo 8, o finalzinho. Por que é incompatível? Porque uma vida de imoralidade, de pecado deliberado é incompatível com aquele que está em comunhão verdadeira com Deus. O texto responde. Porque Jesus veio exatamente para nos libertar do poder do pecado. Veja aí o finalzinho do versículo 8. Para isto se manifestou o Filho de Deus. Para quê? Destruir as obras do diabo. Irmãos, aqui o apóstolo faz questão de chamar Jesus de o Filho de Deus. Para quê? Para enfatizar a sua natureza divina. Enfatizar a sua natureza divina. Pois somente Deus poderia vencer o diabo. Somente Deus pode vencer o diabo, pode parar o diabo. O homem comum, não. Por isso João faz a questão de chamar Jesus de Filho de Deus para enfatizar a sua divindade, mostrando que ele é tanto homem quanto Deus, que venceu Satanás na cruz. E Jesus, que é esse ser divino, o Filho de Deus, veio para destruir as obras do diabo. Agora, a palavra aí destruir é uma palavra grega que significa causar um fim, ou abolir, ou também pode significar acabar com algo. Também pode ser traduzida por libertar. Libertar alguém, desamarrar alguém, livrar do laço, tirar da prisão. É uma ideia de libertação. E por obras do diabo, que o texto fala aí no finalzinho, né? Fica claro que João está se referindo ao pecado. Isso é todo o contexto da passagem. Portanto, irmãos, o que João está dizendo é que Jesus veio para dar um fim ao pecado, para abolir o pecado, para acabar com o pecado. No versículo 5, do capítulo 3, João diz que Jesus veio para tirar os pecados. Ou seja, a ideia é que, em favor daqueles que Jesus veio morrer pelos seus pecados, pecado esses, que ele carregou sobre si mesmo, recebendo a justa paga por todos eles, morrendo na cruz, estes
que conheceram a Deus e entraram em verdadeira comunhão com Deus por meio da fé naquele que é a expressão exata do ser de Deus, Jesus Cristo, Filho de Deus, estes não podem viver deliberadamente na prática do pecado. Por quê? Porque Jesus veio exatamente para nos libertar do poder do pecado. Aqueles que foram salvos pela graça de Deus mediante a fé em Cristo e passaram a ter verdadeiramente o conhecimento de Deus, uma verdadeira comunhão com Ele, foram libertos do poder do pecado. É o texto que a gente viu na devocional, né, que a gente leu. Romanos 6, do 14 ao 23. Traz exatamente essa ideia. Fomos libertos da escravidão do pecado e agora apresentamos o nosso corpo como instrumento de justiça, porque fomos feitos servos da justiça. Então, por isso que aqueles que estão verdadeiramente em comunhão com Deus e conhecem a Deus, não podem viver deliberadamente na prática do pecado. Não pode. Porque é como se João estivesse dizendo assim: se a razão do eterno Filho de Deus em ter se feito carne foi exatamente nos libertar do poder, da influência e da escravidão do diabo e do pecado, então como alguém que vive na prática do pecado pode ser de fato um filho de Deus? Esse é o argumento lógico. Se a razão, vou repetir, se a razão do eterno Filho de Deus em ter se feito carne, em ter vindo para morrer por nós, foi exatamente nos libertar do poder, da influência e da escravidão do pecado e do diabo. Então, como alguém que vive na prática do pecado pode ser de fato um filho de Deus? Não pode. Isso é impossível, porque Cristo veio exatamente para libertar o homem da escravidão do pecado. Cristo veio exatamente para libertar o homem da escravidão do pecado. Como alguém que foi liberto da escravidão do pecado, do poder do pecado, pode viver deliberadamente pecando? Se o texto de Romanos vai deixar claro que fomos libertos da escravidão do pecado e fomos feitos servos da justiça. Escravos da justiça. Essa ideia, irmãos, é exatamente o que o apóstolo fala em Romanos 6, o texto que nós lemos, né? Veja, vou citar alguns textos aqui, alguns versículos de Romanos 6. Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Paulo diz, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, que para ele morremos? Versículo 12 a 14, olha o que diz. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Vou ler mais um, do 17 ao 19 agora, do mesmo capítulo 6 de Romanos. Mas graças a Deus, porque outrora, escravos do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma da doutrina a que foste entregue. E uma vez libertados do pecado, foste feitos servo da justiça. Libertados do pecado, da escravidão do pecado, vocês foram feitos, vocês que receberam de bom grado a palavra que foi anunciada a vocês, vocês que creram em Deus por meio de Jesus Cristo, vocês foram feitos servos da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como ofereceste os vossos membros para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim oferecei agora os vossos membros para servirem a justiça para a santificação. 22.
Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servo de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Veja, como alguém que diz estar em comunhão com Deus, que conhece a Deus, que pressupõe-se que este foi liberto da escravidão do pecado, vive na prática do pecado deliberadamente. Como se fosse a coisa mais comum do mundo. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. É impossível, é incompatível, é incoerente com aquilo que foi feito agora em Cristo, uma nova criatura. Cristo veio, irmãos, para nos libertar da escravidão do pecado. Se você é um cristão e está em Cristo, e consequentemente, logicamente, você conhece a Deus e está em comunhão com Ele por meio de Cristo Jesus, você não pode viver deliberadamente, na prática, como estilo de vida, como modo de viver, como uma forma de ser, no pecado. Não pode. Como a gente já viu até aqui, agora no versículo 8. Os servos de Deus vivem na prática da justiça, enquanto aquele que procede do diabo vive na prática do pecado. É o contraste que João está fazendo aqui muito claramente. Então, se você é um cristão, você não pode viver na prática do pecado. É o exemplo que a gente já deu várias vezes aqui. É um acidente de percurso o pecado na vida do cristão, não um estilo de vida, um modo de viver. Saber que há algo errado na nossa vida, a gente manter isso como se fosse a coisa mais normal do mundo. Deixa eu confessar algo a vocês. Estudando esse texto, eu fui convencido de um pecado meu. Convencido de um pecado do qual eu sabia, só que ainda não tinha descido ao meu coração, e que é algo que é muito comum praticado no meio dos cristãos. E eu vou surpreender muito agora. Qual o pecado, pastor? Roubo. Quem é que o senhor estava roubando? Sabe como? Livros PDF. Estudando esse texto, o Espírito de Deus me convenceu desse pecado. Eu tinha uma série de livros em PDF. E você sabe muito bem que os livros em PDF, eles são falsificados. Não é dado a autoridade pelo autor de publicar esses livros em PDF, essas cópias em PDF. Isso é falsificação. E nós cristãos temos muito nos nossos celulares e tablets e computadores como sendo a coisa mais normal do mundo, quando alguém suou, trabalhou e publicou para vender, não para dar. E aí alguém, sabido, esperto, baixa esse livro nos seus computadores, forma em PDF e sai publicando gratuitamente para todos. Eu tinha um bocado no meu celular, irmãos, no meu tablet. Qual foi o resultado? Foi duro. Porque a gente usa muito o livro PDF que eu tinha muito, para estudar, para meditar na palavra de Deus, para pesquisar. Vocês podem ver no gabinete que eu tenho um pouco livro físico. A maioria é tudo PDF. Sabe o que eu fiz? Cheguei em casa de noite, depois de passar o dia estudando, meditando, orando. Abri meu tablet, que é onde tinha todos os livros PDF. Fui no aplicativo Shodo, onde estavam todos eles, e excluí todos. Excluí todos. Eu digo, Senhor, agora dê condições de poder comprar, ou físico, ou e-book. E foi exatamente o que eu estou fazendo. Entrei na Amazon, fiz o cadastro e estou pesquisando um livro e-books digital comprado. Agora é legal. Para comprar e ter acesso a esses livros. Baixei o aplicativo do Kindle, no tablet, e agora vou passar a comprar os livros e-book. É mais barato do que o físico. Mas veja, isso é algo comum no meio cristão.
Coisas que a gente, assim, tem uma ideia muito geral, mas se isso é algo tão comum e praticado no meio cristão, a gente acaba indo na onda. Mas é pecado. É pecado. Então veja, uma vez que a gente é convencido do nosso pecado, a gente rapidamente, olha, abandona, confessa, se arrepende, Senhor, perdoe. E abandone, resolve a nossa vida e ajusta a nossa vida de acordo com a palavra de Deus. Por quê? Porque aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado de modo deliberado. Quando ele é convencido, irmãos, quando ele é esclarecido pelo Espírito, ele rapidamente procura acertar a sua vida. E quando ele não tem condições de fazer isso na hora, ele simplesmente ora ao Senhor, clama ao Senhor, me dá condições para resolver essa situação, porque eu sei que não está de acordo com a tua vontade. Estou desagradando a ti por conta disso. Vasculhe a sua vida. Tem alguma coisa que você sabe que é errado, mas mantém como um pecado de estimação? Tem, pastor. Resolva a sua vida com Deus. Resolva a sua vida com Deus. Conserte esse erro. Peça perdão. Se arrependa. A gente já viu aqui, ele é grande em perdoar. Por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Confesse. É o que diz o capítulo 1, versículo 9, né? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Mas agora ele continua no versículo 9, irmãos. No versículo 9, o apóstolo afirma. No versículo 9, o apóstolo afirma que, diferentemente daqueles que procedem do diabo, os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. É o que ele vai falar no versículo 9. Diferentemente daqueles que procedem do diabo, que vivem deliberadamente na prática do pecado, os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Ele vai dar duas razões do porquê os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. Duas razões ele dá no versículo 9 do porquê os filhos de Deus não vivem na prática do pecado. A primeira é porque eles são nascidos de novo. Eles são regenerados. Eles são nascidos de Deus. Eles são uma nova criatura. Veja aí a parte A do versículo 9 e a parte C, a última parte. Veja assim, ó, todo aquele que é nascido de Deus, não vive, não tem um estilo de vida, não tem um modo de viver na prática de pecado. E a última parte do versículo 9, né? Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Essa é a razão. Por que um filho de Deus não pode viver na prática do pecado? Resposta clara, óbvia e objetiva que João dá. Porque este é nascido de Deus. Esse é gerado de uma semente santa, que é Deus. Esse nasceu de um Deus que é justo e que é santo. Então ele vai viver de acordo com a justiça e com a santidade, porque ele é nascido de Deus. Ele vai viver de acordo com a sua nova natureza em Cristo. Quem nasceu de novo, quem experimentou o novo nascimento, quem foi regenerado, a Bíblia identifica como aquele que nasceu de Deus, foi gerado de Deus. É o próprio texto que nós estamos lendo, 1 João 3,9. A Bíblia identifica este que nasceu de Deus, nasceu de novo, foi regenerado como aquele que nasceu do Espírito. João 3, versículos 5, 6 e 8, no Evangelho de João. É identificado lá como aquele que nasceu do Espírito Santo. Se alguém nasceu de um Espírito, se alguém foi gerado de um Espírito que é santo, de natureza santa, qual vai ser o seu modo de viver? Santo. Justo. Porque ele nasceu, ele procedeu, ele foi gerado de um Espírito que é santo. Como diz João 3, 5, 6 e 8. Aquele que nasceu de novo, experimentou o novo nascimento, foi regenerado, a Bíblia identifica como aquele que foi gerado de uma semente incorruptível. 1 de Pedro 1,23. Vamos ler esse texto. 1 de Pedro 1,23. Diz assim, ó. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive eternamente. De que semente nós fomos gerados? O texto diz,
de uma semente incorruptível. Não corruptível, mas incorruptível. Aquele que nasceu de novo, a Bíblia identifica como aquele que é uma nova criatura em Cristo. 2 Coríntios 5,17, um texto conhecido nosso. Aquele que está em Cristo, nova criatura ou nova criação é. As coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. A Bíblia identifica esses assim, como sendo uma nova criatura, uma nova criação em Cristo. Aqueles que foram regenerados, nasceu de novo, a Bíblia identifica como aqueles que recebeu um novo coração e um novo espírito. Ezequiel 36, 26 e 27. Vamos abrir. Eu vou lendo para a gente adiantar. Ezequiel 36, verso 26 e 27. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirareis de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne vivo. Porém dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis. Veja, Deus dá um coração de carne, tira o coração de pedra, dá um coração de carne, dá um novo espírito, coloca dentro deste um espírito, o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, e Deus diz assim, e eu farei que eles andem nos meus estatutos. Eu farei que vocês andem nos meus estatutos. Eu farei que vocês observem a minha palavra. Então veja, a Bíblia identifica como aquele que recebeu um coração novo e um novo espírito. E por fim, irmão, o último exemplo que eu quero dar, a Bíblia identifica aquele que nasceu de novo como aquele que foi ressuscitado. Ressuscitado. Qual é a condição natural do homem? Morto nos seus delitos e pecados. Espiritualmente morto. E Deus lhe dá vida em Cristo. Ele é ressuscitado espiritualmente. Ressuscitado para quê? Para viver em novidade de vida. Romanos 6,4. Essa é a forma como a Bíblia identifica aqueles que nasceram de novo. O princípio da vida divina foi dado para que pudéssemos ser concebidos e sermos feitos um novo homem em Cristo. Assim como o filho natural cresce com característica do pai que o gerou, também os filhos de Deus crescem em semelhança do caráter do seu Pai celestial. O filho natural normalmente vai crescer com característica de quem? Paternas, característica do pai que o gerou. Porque é o DNA do pai que está nele. Então ele tem traços, ele tem características, ele tem semelhança com o seu pai natural, aquele de quem ele foi gerado. Semelhantemente, espiritualmente falando, aqueles que nasceram de Deus vão ter traços. Vão crescer em semelhança do caráter do seu Pai Celestial. E quem é Deus? Qual é o caráter de Deus? Reto, justo, santo, piedoso, íntegro, perfeito. Então, os filhos deles, que foi gerado dele, vai ter essas mesmas características. Essa mesma semelhança com o seu Pai Celestial. Os filhos de Deus é nascido de um pai de natureza santa, justa. Por isso, os filhos de Deus são caracterizados como aqueles que refletem a natureza santa da imagem de seu Pai, que eles carregam sobre si. É como um comentarista diz. João usa aqui o quadro da reprodução humana. O sêmen carrega a vida e transfere as características paternas. Portanto, os que são filhos de Deus herdam a natureza divina. E como consequência, o nascido de Deus não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Nascido de um Deus santo, nascido de um Deus justo.
Agora tem uma segunda coisa, uma segunda razão. Essa é a primeira razão do porquê os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Primeira, porque era nascido de Deus. E segunda, por conta da permanência da divina semente. Versículo 9, a parte B, né? Versículo 9, a parte B, diz assim: pois o que permanece nele é a divina semente. O que permanece naqueles que nasceram de Deus é a divina semente. Então eles nasceram de Deus e nele permanece a divina semente. Essa é a segunda razão que João dá aqui no texto do porquê os filhos de Deus não podem viver na prática do pecado. Não vivem na prática do pecado. Irmãos, a divina semente foi plantada nos filhos de Deus, exatamente porque eles são nascidos de Deus, é óbvio. São portadores da natureza divina, e essa natureza permanece definitivamente com eles, porque foram feitos filhos de Deus. A divina semente é a vida divina plantada na alma do homem quando este nasce de novo, por instrumentalidade da palavra, de maneira que a natureza da pessoa é transformada e ela não pode continuar vivendo no estilo de vida de pecado habitual. Vou repetir esse parágrafo aqui que eu escrevi. A divina semente é a vida de Deus, a vida divina no homem, na alma do homem, quando este nasce de novo, por instrumentalidade da palavra, de maneira que a natureza, desde que nasceu de novo, dessa pessoa, ela é transformada, ela é mudada, ela é feita uma nova criatura. E ela não pode continuar vivendo no estilo de vida de pecado habitual, no modo de viver pecaminoso. Por quê? Porque ela é nascida de Deus. E a semente de Deus permanece nela. A vida de Deus é plantada na alma do homem que nasceu de novo. Em suma, a divina semente é o Espírito Santo habitando no crente, em que transforma o seu caráter em conformidade e semelhança com aquele que é santo e justo. Quem? Cristo. É isso que é a divina semente. É o Espírito Santo habitando no crente, transformando o seu caráter e o conformando à semelhança daquele que é santo e justo, Cristo. Como ele vai dizer lá no Evangelho de João, né? João, registrando as palavras de Jesus no capítulo 14 até o 16, vai falar muito sobre o Espírito Santo. E Jesus vai dizer assim: aquele que ouve as minhas palavras e as observa, eu e o Pai viremos a ele e faremos nele morada. Habitarei nele. Como? Através do Espírito Santo, do Consolador que ele enviaria. Então a divina semente é o Espírito Santo habitando no crente, transformando e conformando ele à imagem daquele que é santo e que é justo, Jesus Cristo, o nosso Senhor. Há evidência suficiente de que isso aconteceu na sua vida? Há evidência suficiente de que você nasceu de novo? Eu creio que eu nasci de novo, pastor. Certo. A divina semente permanece em você, está em você, o Espírito Santo habita em você e está operando uma obra em você e conformando você à semelhança de Cristo, transformando o seu caráter a ser semelhante ao caráter de Cristo, santo e justo. Você está crescendo em santidade e em santificação? Estou. Ok. Não, pastor. Não se arrependa. Se arrependa. Se arrependa do seu pecado. Corra aos pés da cruz. A sua vida, o seu modo de viver, o seu estilo de vida, a sua maneira de ser, a sua vida cotidiana, no dia a dia,
em seu trabalho, em suas ações, em suas palavras, em seus pensamentos, em seus desejos e intenções. Revela o quê? Mostra o quê? Uma vida deliberadamente na prática do pecado? É isso? É. Então há fortes evidências de que você não nasceu de novo. Porque como nós vimos aqui, aquele que nasceu de Deus não vive na prática do pecado. Veja, João não está falando de perfeição moral. É bom pontuar isso aqui. João não está falando de perfeição moral, como a gente viu no versículo 6, no último sermão. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não viu nem o conheceu. João não está falando de perfeição moral. Porque já vimos que ninguém vai ser perfeito enquanto essa vida. Mas ele está falando de um modo de viver, de um estilo de vida santo e justo, piedoso, temente a Deus. Em que constantemente, ao observar pecado na sua vida, você confessa, você se arrepende, você abandona, você busca ajustar a sua vida de acordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. Deixa eu dar um exemplo disso aqui. Eu não vou dar mais um exemplo de Gilda, do carro, né? Como eu dou aqui sempre, várias vezes eu não vou falar que você já sabe. Vou dar um outro exemplo para talvez ficar mais claro na sua mente. Do que João está falando aqui, ensinando. Se você passar aqui na rua de casa e porventura você me ver dar um bicudo em um gato, não use dessa ocasião para definir quem eu sou. Por quê? Porque esse momento não me define se eu sou ou não um cristão. O que é que define o senhor, pastor? Se você é crente ou não? É como eu vivo. É se você passar semanas, meses, talvez anos vivendo aqui comigo. E observando como é que eu vivo, como eu trato minha esposa, como eu cuido dos meus filhos, como eu me relaciono com o próximo, como eu lido com o dinheiro, com as responsabilidades, com os compromissos. É isso que vai identificar, através do meu proceder, do meu modo de viver, do meu modo de agir, se eu sou um crente ou não, aquilo que eu professo ser. Não é um momento na minha vida de eu dar uma bicuda num gato em um dia ruim que vai definir se eu sou cristão ou não. Isso também a gente aprende com isso para a gente não ser precipitado em nosso julgamento. Porque às vezes a gente vê alguém praticando alguma coisa errada e a gente diz, rapaz, fulano não é crente não. Calma. Ele é um momento muito curto, pequeno da vida de fulano, que não define toda a sua vida. Vocês entendem? Perceberam a diferença? Ninguém é definido ser cristão ou não por um momento na sua vida, por uma ocasião. Mas sim por toda a nossa vida, por todo o nosso modo de viver, por todo o nosso modo de ser. Por toda a minha vida de modo completo, no meu dia a dia, no meu cotidiano, de forma corriqueira, habitual. Como é que eu vivo? O que eu faço, o que eu deixo de fazer, o porquê, quais são as razões e motivos. Como eu trato minha esposa, como eu lido com meus filhos, como eu trabalho, como eu relaciono com o próximo. Isso tudo é que vai definir de fato se eu sou um cristão ou não. Se isso vai ratificar aquilo que eu afirmo ser ou não, um cristão. Então é isso que João está dizendo aqui. João não está falando pecado, perfeição moral, mas um estilo de vida, um modo de viver. Então, de acordo com o seu modo de viver, com o seu estilo de vida, há razões suficientes para que você creia de que você nasceu de novo. Para que você creia e tenha convicções de que você é uma nova criatura, de que a semente de Deus, o divino Espírito Santo, habita em você e trabalha em você até então, desde o momento que você creu. E que você está sendo transformado em imagem de Cristo e conformado à sua semelhança em seu caráter justo e santo. Existem essas evidências. A sua vida pode testificar disso? Espero que sim. Agora, irmãos, para nós terminarmos. Depois que João dá as razões do porquê os filhos de Deus não podem viver pecando, ele sintetiza seu argumento, fundamentado na obediência ao Senhor, e introduz o segundo pilar argumentativo, que ele passa a desenvolver a partir do verso 11. É o que ele vai falar agora no versículo 10. Então, João aqui está sintetizando
tudo que ele falou do versículo 1 do capítulo 3 até agora o versículo 10. Do seu primeiro pilar argumentativo, em que diferencia os filhos de Deus do filho do diabo. Qual é? O teste moral, a obediência à lei do Senhor. A conduta moral da pessoa. E aqui no versículo 10, ele agora sintetiza todo o seu pensamento que ele vem desenvolvendo, todo o seu argumento. E também no finalzinho do versículo 10, ele vai introduzir um segundo pilar argumentativo, em que identifica os filhos de Deus e os filhos do diabo, que é o relacionamento ao próximo, o amor ao próximo, que nós iremos ver a partir dos próximos sermões. Então ele diz no versículo 10: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica a justiça não procede de Deus, nem aquele que não ama seu irmão. Irmãos, esse texto aqui deixa um negócio muito claro. Não existe neutralidade. Só existem duas classes de pessoa no mundo. Ou é um, ou é o outro. Ou é filho de Deus, ou filho do diabo. O texto deixa isso muito claro. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Ele vai dar as características, as razões que distinguem os filhos de Deus e os filhos do diabo, que separa um grupo do outro. O primeiro que ele está dando até agora, versículo 10, é a conduta moral em relação à obediência ao mandamento do Senhor, como consequência daqueles que nasceram de novo. E, a partir do versículo 11, ele vai desenvolver o segundo argumento, que é o aspecto relacional, o amor ao próximo, né? Que a gente vai ver a partir dos próximos sermões. Agora, quem são aqueles que não procedem, não nasceram, não são filhos de Deus, que o texto vai dizer? Aquele que não pratica a justiça, é o primeiro ponto. Se a gente perguntasse, João, quem são esses que não procedem, não nasceram e que não são filhos de Deus? Quem são esses? Ele responderia com o texto: aquele que não pratica a justiça. Não praticar a justiça significa não guardar os mandamentos do Senhor. Significa não guardar a palavra do Senhor. Significa não andar como Cristo andou e nem purificar-se a si mesmo. É isso que João tem em mente quando ele diz não pratica a justiça. Ou seja, é o oposto de praticar o pecado. Ou é o oposto de praticar a justiça, que significa a mesma coisa de praticar o pecado, aquele que não pratica a justiça. Então este é aquele que não guarda os mandamentos do Senhor, não guarda a palavra do Senhor, não anda em conformidade com como Cristo andou e nem purifica a si mesmo. Assim como é puro aquele que afirma conhecer e estar em comunhão com ele, Cristo. É equivalente a uma vida imoral. Aquele que não pratica a justiça. É uma vida imoral, uma vida desregrada. É uma vida descompromissada com a conduta moral em relação à obediência à palavra de Deus. São pessoas que se valem da graça de Deus para dar vazão aos desejos da carne e não consideram que a graça que salva e perdoa é a mesma que transforma e santifica o caráter. Vou repetir isso aqui, de forma mais condensada, mais sintetizada. A graça que salva e perdoa é a mesma que transforma e santifica o caráter. Aquele que foi salvo pela graça de Deus, esta graça educa-nos a viver no presente século de modo sensato, justo e piedoso, como Paulo escreve aqui. Essas pessoas se valem da graça de Deus para dar vazão à carne, aos seus desejos carnais. Exemplo, tem um movimento surgindo e crescendo muito. Que movimento é esse? LGBT. Igrejas inclusivas, em que seus pastores e pastoras são gays e lésbicas. Pastor
dessas igrejas, inclusive, é casado com outro homem. E pastora dessas igrejas, inclusive, é casado com outras mulheres, com outra mulher. São pessoas que se valem da graça de Deus para dar ocasião às suas carnes, às suas paixões pecaminosas. E esquece que a graça que salva, a graça que me perdoou, é a mesma que me transforma e que me santifica e que me faz viver novidade de vida de acordo com a palavra de Deus. Eles não se consideram isso. Estes que vivem assim não são filhos de Deus, porque não praticam a justiça, isto é, não obedecem aos mandamentos do Senhor. E uma segunda razão do porquê este que não pratica a justiça não procede de Deus, não são filhos de Deus, é porque não somente ele não pratica a justiça, isto é, obedece o mandamento do Senhor, mas também porque aquele que não ama a seu irmão. Finalzinho no versículo 10, né? Nem aquele que não ama a seu irmão. Com essa afirmação, João introduz mais um pilar argumentativo que ele passa a desenvolver a partir do verso 11, que servirá de fundamento para identificar os verdadeiros filhos de Deus, a fim de distingui-los dos falsos. A fim de distingui-los dos falsos. Então, irmãos, o que nós vimos até aqui? A conclusão. A conclusão. Não se engane com pessoas que afirmam ser filho de Deus, que afirmam conhecer a Deus, que afirmam estar em comunhão com Ele enquanto vivem na imoralidade. Não se engane com essas pessoas. Esse é o primeiro ensino desse texto. Não se engane. João está dizendo, não se deixe enganar. Não se deixe enganar por esses que dizem conhecer a Deus. Você conhece alguém assim? Que diz ser filho de Deus, conhecer a Deus, estar em comunhão com Ele, mas vive imoralmente? Um estilo de vida pecaminoso? Ou melhor, é você alguém assim? Não se engane a si mesmo. E da mesma forma que a gente pode ser enganado por pessoas que afirmam isso, ao mesmo tempo a gente pode mesmo estar nos auto-enganando, afirmando e crendo ser filho de Deus, quando a nossa vida está completamente em desacordo com a vontade de Deus revelada na sua palavra. É você alguém assim? Se é, então se arrependa nesta noite.